A paz do Senhor, irmãos da Igreja Verdade Bíblica, mais uma vez, vamos cultuar o nosso Deus à distância. Mas o nosso culto, ele é a Deus, portanto, aonde estamos, podemos cultuá-lo. E hoje vamos matar a saudade lá do culto presencial com a abertura, hoje, com o irmão João, como ele faz lá nos nossos cultos. Então, irmão João, nos abençoe com a abertura. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Deus é muito bom. É um privilégio para cada um de nós estarmos aqui, nesse momento, para bendizer o nome do Senhor. Irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Vamos ler também no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 3, diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Amém, irmãos? Muito bom, né? Estarmos aqui. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Tudo que nós precisamos para satisfazer as nossas necessidades, seja ela física ou material. Deus é tudo. Deus é tudo que nós precisamos. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, Papai querido, como é bom, Senhor. Como é bom estarmos reunidos para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que está, Senhor Deus, vendo esse vídeo através das redes sociais. Que só possa estar, Senhor Deus, tocando na mente, no coração de cada um, Pai. Que só possa estar, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um, abençoando os familiares de cada um. Abençoa, Pai querido, cada ato que vai ser ministrado, Papai. Abençoa, Senhor Deus, o momento de louvor. Abençoa, Pai querido, a palavra que vai ser ministrada, Senhor Deus. Que o Senhor usa a boca, Senhor Deus, do pregador para dizer não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor, Senhor Deus, nos abençoe. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, sabedoria, para que nós possamos entender tudo aquilo que for ministrado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, com esta bênção maravilhosa, não é, do irmão João, a presença de Deus é maravilhosa, né? Quando uma pessoa fala cheio da graça do Senhor, nos atinge. E agora, irmãos, eu quero que vocês participem desse grande coral louvando a Deus. É uma obra maravilhosa que foi feita por irmãos, 361 irmãos, se eu não me engano, em 8 países brasileiros, viu? Estão até em outros países, que reuniram, fizeram um ensaio online e fizeram essa gravação de forma online. Então, louve a Deus com esses múltiplos irmãos em várias partes. O reino eterno
de Deus. 2020. 361 vozes. Brasil. 8 países. Separados pela pandemia. Unidos pelo louvor. Deus grandioso, Deus, seu reino não terá fim, me prostro diante de Deus, meu Deus grandioso, Deus, meu Deus grandioso, Deus, seu reino não terá fim, me prostro diante de Deus, meu Deus grandioso, Deus, meu Deus grandioso, Deus, seu reino não terá fim. Embora o rudileio não podia segurá-lo, o que deteu Jesus foi seu imenso amor. Proclamo hoje todas estas muitas maravilhas. Esse Deus é grandioso, e seu reino
Que coral, hein? Em 8 países, cantando. Ninguém pode deter esta igreja. Porque nós não precisamos de estarmos só num lugar físico, juntos. Olha que obra extraordinária deste coral, no qual fizemos parte também. Acrescentamos, né? Mais vozes, louvando a Deus. Ainda que você não tenha cantado, mas o seu espírito foi rejubilante. Essa obra do Senhor é desta forma. Esse reino eterno cantado neste coral, como na abertura do irmão João, mostrando a criação dos céus e da terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, como ele mencionou no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o mundo espiritual, os anjos e a terra, da qual nós estamos inseridos. Tudo. Criação de Deus. Que obra fantástica. Visíveis e invisíveis. Obra de Deus. Na criação dos céus, eram só anjos, espírito, pessoas de natureza divina. E Deus criou um ser, o primeiro, a estrela da manhã das coisas criadas. Cristo é a estrela da manhã porque Ele é Deus e se fez nessa condição, no conselho divino, de se fazer homem. Mas das coisas criadas, houve um anjo, que está no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 11. Esse anjo foi criado e dotado com muito poder para estar no governo do mundo espiritual. Mas ele envaideceu pelo seu poder, pela sua grandeza, pela autoridade que Deus havia lhe conferido. Então, ele vê a sua condição de governo ali naquele reino, organizando, conferindo, fazendo com que todas as coisas andassem de forma como planejado de Deus. Envaideceu-se, teve inveja, encheu o coração, um fogo entrou dentro deste ser, desta pessoa, espírito, sem corpo físico, mas no seu ser há este fogo. Então, ele é injusto com Deus, porque ele é criatura de Deus e ele quis estabelecer um reino paralelo ao reino de Deus. Ele quis criar um reino. Porque as questões de reinos, elas são muito claras. Nesse capítulo 1 aqui, vou voltar neste ser, neste anjo que caiu. Mas antes disso, observa a questão dos reinos. No capítulo 1, Deus cria primeiro o reino mineral. Reino mineral. O segundo reino que Deus cria no mundo físico é o reino vegetal. Porque sem o reino mineral não existe e não subsiste o reino vegetal. E ele cria um terceiro reino para estar nesta terra, soberano sobre os outros dois reinos,
que é o reino animal. Então, são 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Agora, no reino animal, ele dá o governo de todos esses reinos ao homem de natureza humana, a Adão, com incumbências de cuidar, de guardar esse reino do mundo físico. O governo era sobre ele. No primeiro culto que fizemos assim, à distância, eu falei sobre isso. Então, são 3 reinos no mundo físico. Agora, Deus estabelece aqui no versículo 1 de Gênesis os céus, o reino no mundo espiritual. E dentro desse reino espiritual de anjos, aquele primeiro a ser criado, do qual Deus também deu o governo ali, daquele reino angelical, como eu já disse, ele ensoberbece, ele quer estabelecer o seu reino. E aqui em Isaías, no capítulo 14, a palavra de Deus nos mostra o que ocorreu com este anjo, criado por Deus, que era para governar os anjos, aquela região angelical. Mas houve todo essa deslealdade, essa rebelião, essa injustiça contra Deus. Então, olha o propósito dele e como Deus teve que agir no meio dos anjos. Como caístes, então, Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, era no interior do seu ser, ele não tinha corpo físico. É para que a gente entenda, é uma linguagem inteligível. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, onde os anjos estavam reunidos, me assentarei da banda do lado do norte, subirei acima da mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Qual que era a intenção dele? Ser semelhante ao Altíssimo. O que Deus estava estabelecendo? O seu reino, o reino da luz. Como o reino da luz estava estabelecido, qual reino que ele poderia criar? O reino das trevas. Então vemos aqui também 2 reinos, o da luz e o reino das trevas. Olha a intenção dele. Subirei acima da mais alta nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será levado e serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este, o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. Então ele já faz um abalo aqui nos reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir solto para a casa deles. Então, esse anjo cai, estabelece esse reino das trevas,
E aqui a palavra de Deus nos mostra que ele fazia estremecer os reinos. E punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Era algo que esta forma que o homem, que eu vou dizer ainda há pouco, pegou o reino quando Deus cria o homem no capítulo 3 de Gênesis e dá a ele, no capítulo 1, versículo 26 e 28, dá o governo desses reinos ao homem. Ele entrega, rende-se à voz de Satanás, escolhe ser carnal, um reino das trevas, para viver na sua carne. Então, Satanás recebe do homem, da raça humana no Éden, esse governo do mundo físico. Então, ele tem o governo nos anjos caídos, um terço da criação dos anjos, e o homem entrega o governo da terra a esse anjo caído, a esse injusto com Deus. Então, ele não deixa ir soltos os seus cativos. Quem ficou cativo? A alma dos homens, o interior do homem. Ele entrou na mente, lá no Éden, e mentiu para Eva e para Adão. Então, esse governo do reino da terra, que era do homem, que rendido a Satanás, ele então pega esse governo, porque o homem se sujeitou à voz de Satanás, lá no Éden. Então, Satanás está desta forma. Agora, o reino material, o reino físico, o reino que nós estamos inseridos como corpo, que Deus entregou ao homem, o homem entregou a Satanás, isso agora precisava ter uma ação de Satanás neste mundo físico. E aí, ele vai trabalhar na cabeça de um homem. Depois do dilúvio, um tataraneto de Noé, revoltado contra Deus, porque Deus havia matado pelo dilúvio os seus antepassados, ele, insuflado por Satanás, que é um mentor, aquele que agiu na mente deste moço para estabelecer um reino na terra, físico, material. Isso está em Gênesis, no capítulo 10, a partir do versículo 8. E Cush gerou a Nirode. Cush era filho de Canaã, que era filho de Cã ou Cão. Então, esse tataraneto aqui. E Cush gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Olha quantas vezes a palavra poderoso neste homem, Nimrod, insuflado por Satanás, é apresentado aqui. E a palavra está dizendo aqui que ele era poderoso caçador diante do Senhor. Aqui em Gênesis 10, versículo 9. Deus está declarando que isso que esse homem estava intentando fazer, insuflado por Satanás, era algo terrível.
E o que esse homem estabelece? No versículo 10, preste atenção. O princípio do seu reino foi Babel. Então, o que ele está estabelecendo na terra? Um reino. Agora no mundo físico. Esse mundo que nós vivemos. Ele estabeleceu aqui a nova era. Então, a nova era não é coisa nova dos nossos dias. Nova era é um sistema de um reino sem Deus. Um homem desprezando a Deus. E todos os que não queriam se submeter a Deus se ajuntaram a este homem. E o princípio do seu reino foi Babel, aonde ele começou a construção da Torre de Babel, desafiando a Deus. Porque se Deus ousasse na mente dele, insuflada por Satanás, se Deus ousasse destruir a terra novamente com o dilúvio, aquela grande torre, alta torre, aqueles que estivessem no cume dela não seriam atingidos. E também desafiar a Deus mais perto, como se pudesse. Mas essa era a intenção. E aqui ele segue dizendo aqui que ele estabelece esse seu reino e todas as nações rebeldes daquela época contra Deus partiu dele quando Deus ali põe fim àquela obra e declara aqui. Então, no versículo 5 do capítulo 11, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Ele conseguiu ajuntar ali uma multidão com o mesmo objetivo de construir aquela torre, desafiar a Deus e viver fora dos princípios de Deus, fazendo o que eles bem entendessem sem Deus. Esse Nimrod foi um tirano. E ele estabeleceu o seu reino, porque os homens não viviam em cidades, mas ele estabeleceu. Se você seguir na leitura aqui do capítulo 10, você vai ver, olha, Nínive é a cidade criada por ele, da descendência dele, Sodoma e Gomorra, todos os que perseguiram o povo de Deus na antiguidade estão aqui. Um reino sem Deus, apartado de Deus, contra Deus. Então estabelece o reino de Deus, o da luz, o reino das trevas e o reino da terra, dos homens. Adão já havia entregado o governo desta terra. Agora Nimrod estabelece um reino físico. Cria cidades. Esse sistema de vida que o homem vive foi criado lá, nesse período com Nimrod. E é por isso que esse sistema é contra Deus. Então nós vemos aqui que a questão de reinos, ela é fundamental, ela é preponderante na vida dos homens. E cabe a cada um decidir pessoalmente em que reino quer ficar. Na plenitude dos tempos, vem a promessa de Deus. Eu falei semana passada, domingo passado, no culto, de domingo passado, sobre o nascimento de Jesus, como se deu. Se você não viu, volta lá no domingo passado, Igreja Verdade Bíblica, no YouTube, e você vai entender essa promessa de Deus. E quando Jesus chega na plenitude dos tempos, está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que Deus enviou
o seu Filho na plenitude dos tempos. Vem Jesus. E o que Jesus fala quando ele vai iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade? O mesmo que o seu precursor, João Batista, anunciava. O que João Batista anunciava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus sai das águas do batismo, tem aqui em Mateus, no batismo é o capítulo 3. Diz aqui, e sendo Jesus, capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus veio do céu, o Espírito Santo, ao abrir ali o céu, vem o Espírito Santo do céu sobre Jesus. E Jesus, no capítulo 4, na sua tentação, após a tentação, no versículo 17, olha o que Jesus disse. Disse então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há agora uma ação de Deus efetiva, ele se fazendo homem para vir o reino dos céus à terra. Esse reino faz toda a diferença na vida do homem. Porque é o amor de Deus manifesto aos homens. Como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que estava rompido. Agora há a possibilidade da reconciliação com Deus. Então chega o reino dos céus. O reino dos céus foi o que, naqueles ensaios, no primeiro e no segundo, em Mateus, no capítulo 10, olha o que Jesus, ao fazer a comissão dos 12 discípulos, o que ele vai determinar aos seus 12 discípulos que saíram naquela missão, naquele ensaio, do que eles fariam depois. Versículo 7. A instrução. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Também em Lucas, no capítulo 9, versículo 2, quando ele manda os 70 discípulos, de 2 em 2 também, ele anuncia, para eles anunciarem, pregarem, fixar o reino de Deus. Então, esta questão é toda a diferença. Nós precisamos de entender estas questões. Porque um dia esses reinos, eles terão um fim. Estes que não provêm de Deus. O reino dos homens sobre a terra e o reino das trevas. Um dia terá um fim. Mas Jesus, aqui, em Lucas, no capítulo 17, sendo perguntado pelos fariseus a respeito do reino dos céus. Então, Lucas, capítulo 17, no versículo 20 e 21. Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir
o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é com aparência exterior. Não são os atos religiosos que manifestam verdadeiramente quem é do reino dos céus. Olha o que ele vai dizer então, que não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Aquela pergunta, um desses domingos atrás, eu falei sobre a mulher samaritana, no segundo, sobre João capítulo 4. Ela perguntou onde nós vamos adorar. É nesse monte ou é em Jerusalém? Lá quando eles estavam lá no poço de Jacó. Jesus responde: não é aqui nem lá, porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, o reino dos céus não é aparência, e ele está em nós, no nosso interior. Também, questionado Paulo a respeito do reino, ele vai dizer em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então não é as obras das trevas, o reino das trevas, nem o reino que os homens estabeleceram sobre esta terra, que é o de comida e de bebida. Então o reino dos céus não é aparência, ele está em nós. Ele não é comida nem bebida, mas o que ele é? Justiça, somos justificados pela obra de Cristo, e paz. Aonde? Na alegria, no nosso espírito. Isso é interior. Paulo ainda fala mais a respeito de que não é o reino dos céus. E aí você pode pensar e entender que tipo de Deus você está servindo. 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Qual que é essa virtude? É o Espírito Santo, aquele que cobriu Maria. Aquele que trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nós recebemos o poder quando reconhecemos a obra de Cristo. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, essas coisas, no Espírito. Percebe que a vida espiritual, a vida com Deus, a comunhão com Deus, se Deus é Espírito, nós temos que tratar disto no campo espiritual. Não é aparência, não é comida nem bebida, não consiste em palavra, mas em justiça, paz, alegria no Espírito. É essa a obra
um dia. Estas coisas, olha o que mais Paulo vai dizer. Me ocorreu mais um termo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, quando trata dessas coisas do fim. Olha o que ele vai dizer no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, não é corpo físico, ele está tratando aqui de morte e de ressurreição, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas é a pontuação dele. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem. O que não pode? Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Observa que os homens ficam numa preocupação exacerbada com seu corpo físico, e Deus está tratando de coisas espirituais, do reino espiritual, da criação lá no início, do mundo espiritual, do reino da luz. E Cristo vem e faz esta obra tão maravilhosa que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Esta é a obra que Cristo veio e fez. Então vamos ver aqui a obra que Cristo faz, definindo esse reino que eu já expliquei aqui. Falando da pessoa de Cristo. Ele nos tirou da potestade das trevas. Então, tirou desse reino das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É assim. Você precisa decidir. Você precisa escolher. O fato é que essas coisas, elas se dão de uma forma impressionante na vida do homem. O reino dos céus, meu tempo está terminando, eu não quero ser longo. O reino dos céus, ele é adquirido com esforço. Em Mateus, capítulo 24, olha essa batalha como ela vai se travar. Mateus, capítulo 24. Versículo 4 do capítulo 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha a questão que eu estou apontando aqui a vocês no versículo 7.
Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino. O que vai acontecer? Levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a batalha qualquer? Reino contra reino. O reino das trevas, o reino dos homens, esse sistema que os homens vivem, contra o reino de Deus. Até parece que esses reinos estão vencendo. Está dentro da vontade permissível de Deus, para que a vontade absoluta de Deus se realize na vida de todos os homens que reconheçam essa obra de Cristo, esse reino dos céus sobre a terra. Mas aqui, voltando em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Cristo está comprando os reinos. Porque essa verdade, ela é exposta. Eu vou deixar isso aqui e vou mostrar a vocês como isso fica claro. É porque as coisas vão vindo aqui e eu vou transmitindo a vocês. Em Mateus, capítulo 4. Eu mencionei ele aqui, né? Mas no outro aspecto, sobre Jesus declarando sobre o reino dos céus. Olha o que, na tentação de Cristo, Satanás vai oferecer a Jesus. Isso é uma verdade que eu estou falando, isso é Bíblia. E isso é uma ação desse anjo caído, de Satanás, que recebeu os reinos, o reino, esse governo da terra, os reinos da terra de Adão e Eva, que era para eles governarem. Olha. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles. Esta glória aí que os homens julgam ter, que a gente vê no que está aí, né? Aqueles que chegam lá em cima. Olha, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, dessa forma como está. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai dar todos os reinos, ofereceu a Cristo todos os reinos. Mas não foi o Senhor que criou todas as coisas? Na abertura do irmão João, lá em João 1, capítulo 1, né, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Satanás está oferecendo isso a Cristo. É porque Deus deu ao homem. E o homem curvou a Satanás e entregou a Satanás. E agora Satanás, para interromper a obra de Cristo, cortar caminho, está oferecendo a Jesus, porque ele é enganador. Não daria nada a Jesus. Ele queria enganar, como enganou o primeiro Adão. Ele está oferecendo todos os reinos, ou seja, para com isso aqui, você veio recuperar o reino, eu te entrego. Você não está comigo? A raça humana não me entregou lá no Éden? Eu te passo ele. A condição. E disse: tudo isto te
darei se prostrado me adorares. Está vendo? Quando Adão e Eva prostraram e adoraram ele, ouviram a voz dele, seguiu o conselho, ouviu a palavra dele, cumpriu a palavra dele, no que deu? Agora ele está oferecendo a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Cristo falou a palavra de Deus. É o que nós temos que usar. É a palavra de Deus. Ele falou de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Isso que ele está dizendo aqui, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13. Então, Cristo recusa receber essa oferta de Satanás. É porque ele está comprando, está agindo, está resgatando vidas. Uma nação, ela é composta de gente. Se não tiver gente, não é nação. Não tiver povo. Um reino só é reino se tiver quem sirva nesse reino. Se não tiver ninguém, não tem reino. Vai reinar sobre quem? Olha o que Jesus vai fazer. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 24, né? Eu já estava entrando nele, me veio esse outro texto e eu mostrei. Olha aqui. Porque assim, versículo 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, o segundo Adão. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois, olha aqui, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, que ele está comprando, agora no final das coisas, o que ele vai fazer? Pegar o reino que Deus nos deu para governar. Ele vai pegar o reino, olha, e entregar a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força do reino das trevas. Está entendendo? Que grandeza é isso que eu estou falando? Convém, porém, que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte eterna, a morte espiritual. Porque da física nós não escapamos. Para terminar, olha como isso será o final disso tudo. Começou lá em Gênesis 1. E todas essas circunstâncias que vem fazendo para combater o reino de Deus. Porque o reino dos homens não quer Deus. Esse estabelecido, esse sistema que nós vivemos, repudia Deus. Falar de Deus parece até uma ofensa. Olha os dias que nós estamos vivendo de combate ao povo de Deus, as manifestações do povo de Deus, as orações, as igrejas, que isso é coisa de maior importância. Isso é cuidar de vidas, as igrejas abertas, funcionando. É cuidar daquilo que a comida não faz, que o médico não faz, que o governo não faz, o prefeito, o governador, o presidente não faz. Que é vida eterna. Quer estabelecer a confiança, a paz, a alegria no interior. É só a igreja do Senhor Jesus é que pode fazer isso. Se está querendo cuidar de vida, abra as igrejas para cuidar da verdadeira vida. Porque fisicamente todos nós
nós vamos morrer. Um dia vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. É por isso que eu não tenho o menor medo da morte. Não tenho o menor medo da morte. Porque eu sei que a vida não é essa aqui, dessa forma, é que está separada. Mas o final disso, me desculpe de dar esse testemunho pessoal, esse meu sentimento. Mas é o conhecimento das coisas de Deus é que nos traz esta segurança. Olha aqui no capítulo 11, o que vai acontecer na última trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz, e que dizia: os reinos do mundo. Lembra lá que eu falei de Mateus capítulo 4? Satanás oferecendo os reinos? Olha, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Então, os reinos do mundo, esses que Jesus está comprando com seu sangue, quando ele entregar a Deus, e neste tempo, Deus recebendo os reinos, os que optaram pelo reino dos céus, o reino de Deus, o próprio Deus dará de novo o governo, que Jesus comprou. Deus fez e nos deu. O homem entregou a Satanás. Cristo veio e comprou. Por isso que nós levamos as pessoas a renderem ao senhorio de Cristo, para receber as coisas como eram, no plano original de Deus, antes da queda, antes de estabelecer reino das trevas, antes de estabelecer esse reino dos homens, estabelecido lá em Herode, em Gênesis capítulo 10, no versículo 9, que eu falei. Então, meus irmãos, o que nos está reservado é coisa grandiosa, sabe? Aqui, olha, então, vou ler de novo. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É assim que se dará. Olha, antes da batalha final e do bem vencer o mal, em Apocalipse 16, aqui à frente, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões, e relâmpago, e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que havia homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Então agora vem a queda no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Se você vai ler aí em casa, você vai ver que o reino da luz, o reino do bem de Deus, vai vencer o reino das trevas e o reino dos homens. Que você entenda essa palavra, que você decida por Jesus Cristo, que você se curve a Jesus como Senhor da sua vida, para que você possa ser salvo da condenação eterna do reino das trevas. Que Deus te abençoe muito. Que a graça de Deus seja esplêndida sobre a sua vida. Que você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar nesta palavra. Se você foi abençoado,
Envia para os seus conhecidos, para os seus amigos. Vai estar aí fácil para você enviar. Abençoe as outras pessoas. O motivo é apenas atingir a compreensão do maior número de pessoas com essa explanação da palavra de Deus. É por isso que eu faço. É por isso que nós nos reunimos como igreja do Senhor. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o reino de Deus. Deus te abençoe muito. Vamos orar mais uma vez? Deus, que esta palavra, que essa compreensão dessa exposição da tua palavra possa atingir em cheio o coração de cada um que a ouvir. E esse que for atingido possa retransmitir para outros também serem atingidos e compreenderem por que esta vida sobre a terra funciona dessa forma, esse reino estabelecido e articulado, pensado, insuflado, instruído por Satanás na vida dos homens. Mas, ó Pai, que essa palavra possa atingir mesmo muitas pessoas para reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas. E assim eles possam ser salvos do reino das trevas. Salvos já nesse momento desse sistema corrompido que executa o mal sobre a terra. Mas breve, Senhor, o Senhor virá e nos dará esta terra, onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem tristeza, nenhum sofrimento. Mas, ó Deus, vamos beber da fonte da água da vida. Vamos comer da árvore da vida para todo sempre, no plano original do Senhor. Então, Deus, abençoe o aflito, o necessitado, o que está com seu interior em guerra. Dê a tua paz. Deus, abençoe a nossa nação. Abençoe esse povo maravilhoso que o Senhor criou e pôs nessa terra. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com este povo reunido na igreja do Senhor, agora de forma virtual, mas também em toda a terra, como esse coral de 8 países, de brasileiros, fizeram parte deste coral. Assim, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa terra, o nosso povo, em nome de Jesus. Paz. Que Deus o abençoe ricamente.